Olá, eu me chamo Thiago, sou advogado, trabalho há 14 anos exclusivamente com direito previdenciário e nós temos recebido aqui no escritório vários clientes com dúvidas sobre as regras da aposentadoria depois da reforma. Então eu estou gravando esse vídeo para ajudar você a entender de uma forma mais simples, mais clara, o que você deve fazer hoje para poder se aposentar. Sem dúvida, a reforma tumultuou muito a legislação que regulamenta as aposentadorias hoje em dia. Mas antes de nós entrarmos neste assunto propriamente dito, é importante nós estabelecermos alguns critérios básicos, alguns conceitos. Primeiro deles, a pessoa que nunca contribuiu para a Previdência antes da reforma, ou seja, ela vai começar a contribuir ou já começou depois de novembro de 2019, que é quando a reforma foi aprovada. Para essas pessoas, nessa situação específica, a regra é apenas uma. Qual é essa regra? Homem tem que ter 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Mulher tem que ter, no mínimo, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas você não pode se aposentar com mais tempo de contribuição? Claro que pode. Qual é a vantagem disso? Isso vai fazer, na maioria das situações, com que a sua RMI, ou seja, o valor inicial do seu benefício, o valor que você vai receber na sua aposentadoria, seja maior. Então, quanto maior o seu tempo de contribuição, maior vai ser o seu salário. Agora, existem outras situações, que não é da pessoa que começou a contribuir depois da reforma. Nós temos, a grande maioria dos contribuintes são contribuintes de antes da reforma da Previdência. Como ficou a situação para essas pessoas? Bom, aí nós temos duas hipóteses diferentes. Primeira delas, aqueles que já fecharam os requisitos para algum tipo de benefício antes da aprovação da reforma. Ou seja, o que talvez você já tenha ouvido dizer por aí, tem um direito adquirido. Então, se você, homem, já completou seus 35 anos de contribuição antes da reforma, você já tem direito a se aposentar e não precisa se preocupar com as novas regras que a reforma nos trouxe. Se você é mulher e já completou 30 anos de contribuição, também não precisa. Por quê? Porque você já adquiriu o direito a se aposentar antes da reforma. Talvez você, homem, que já tenha 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição, ou mulher com 60 anos e 15 anos de tempo de contribuição também antes da reforma, já tem direito adquirido a se aposentar por idade e não vai ter que se preocupar com a reforma. Mas e se você ainda não fechou os requisitos antes da reforma, vinha ali contribuindo regularmente, talvez por carnê, talvez você era um funcionário registrado com a sua carteira assinada. Como é que ficou a sua situação? Talvez faltasse pouco tempo para você se aposentar. O que a reforma mudou na sua vida? Então, na verdade, foram criadas regras de transição. 5, pelo menos, são as mais importantes dela. Essas regras, elas vão fazer com que você não fique nem no extremo da nova regra da Previdência, pela reforma, e também não fique apenas na regra anterior antes da reforma. É um meio termo, um meio campo, para que fique um pouco mais justo para você. Mas se nós fôssemos falar aqui de regra por regra, nós falaríamos de vários números, de idade, de quantidade de tempo de contribuição e ficaríamos falando várias horas sobre isso. Agora, se você quer saber em detalhes quais são essas regras de transição, o tempo de contribuição que cada uma exige, a idade, se exige idade, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link para um artigo que nós escrevemos e detalhamos todas as regras de transição. E a realidade é que a Previdência ela foi transformada numa matemática, onde se nós não fizermos cálculos para saber o que você realmente tem direito, fica difícil de explicar para você qual é a regra mais benéfica. Mas como que você hoje consegue aí fazer as contas para saber qual é o melhor benefício para você aplicando essas regras de transição? Bom, o INSS disponibilizou recentemente, através do portal deles que se chama Meu INSS, um aplicativo onde você pode entrar lá e lançar o seu tempo de contribuição, digita lá o período que você começou a trabalhar numa empresa, o período que você saiu dela, os períodos que você tem talvez de carnê, enfim, todos os teus períodos contributivos. E isso vai dar um resultado no final. E esse sistema, disponibilizado gratuitamente pelo INSS,
vai te dar um resultado no final indicando qual é a regra de transição mais favorável para você. Se você tem interesse em fazer essa simulação para saber qual é a melhor regra de transição que se aplica no seu caso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você pode entrar e acessar o portal Meu INSS e fazer a sua simulação. Mas será que você pode confiar no resultado que você encontrou quando fez a sua simulação no site do Meu INSS? Em alguns casos, a gente tem percebido que sim, mas em outros não. Então, na verdade, a grande questão que envolve esse assunto é você conseguir lançar corretamente o seu tempo de contribuição. Só que pode acontecer de algumas situações que algumas pessoas desconhecem que pode aumentar o seu tempo de contribuição. Em breve, eu estarei fazendo um vídeo que vai explicar exatamente isso, como você pode aumentar o seu tempo de contribuição e tirar benefício disso. Gostou desse vídeo? Dá um like pra gente saber e se inscreva no canal. Nós vamos lançar vídeos novos toda terça-feira com conteúdos exclusivos e atuais sobre previdência social. E o nosso objetivo é manter você informado sobre isso.